quero novamente calcular ângulo e distância entre duas retas. A diferença desse exemplo em relação aos anteriores é que a reta R e S são retas no plano. O ponto de partida, sempre o mesmo, identificar o vetor diretor de R, menos 1, e o vetor diretor de S, menos 1 e 1. Olhando para o vetor diretor das duas retas, eu vou optar por começar calculando a distância. Por que começar pela distância? Quais são as possíveis posições relativas no plano? Paralelas ou concorrentes? E se paralelas, distintas ou coincidentes? Quando eu olho para VR e VS, eu tenho que VR não é paralelo a VS. Segue que R e S são concorrentes. Elas não são paralelas. Se elas são concorrentes, a distância entre R e S é igual a 0. Então, a posição relativa é simples de identificar. Tendo a posição relativa concorrentes, eu concluo que a distância é 0. Para calcular o ângulo, se θ é o ângulo entre R e S, cosseno de θ é dado pelo módulo de VR escalar VS, módulo de VR que multiplica módulo de VS. Quando eu calculo VR escalar VS, VR é o vetor menos 1, VS o vetor menos 1 e 1, eu vou ficar com 1, menos 1, que é 0. Se o numerador é 0, não preciso me preocupar com calcular o denominador. A resposta dessa fração é 0. Se cosseno de θ é 0, segue que o ângulo entre R e S é π sobre 2. As retas são ortogonais, uma vez que o ângulo é π sobre 2, e mais ainda, elas são concorrentes. E mais ainda, elas são perpendiculares, uma vez que são ortogonais e concorrentes. Então, nós temos o ângulo, π sobre 2, e a distância, que é 0.